Bom dia, igreja. Vamos abrir no livro de Naum. Eu sei que todos sabem onde fica. Fica antes de Abacuque. Depois de Miqueias. Dadas as referências, eu sei que será muito fácil a todos achar. Naum, capítulo 1, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E te pedimos nesta manhã, Deus, no dia do Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que nós venhamos sempre a depositar a nossa confiança em ti, independente das circunstâncias que viemos a enfrentar neste ano, Senhor. E vamos enfrentar, Senhor. Pedimos que nós confiemos somente em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, e que nós confiemos de maneira ininterrupta na tua bondade, Senhor, e que o Senhor conhece o teu povo. Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo aplique a mensagem desta manhã nos corações, e também oro por mim, pedindo que tudo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O tema da mensagem de hoje é: você tem confiado no Senhor? Quantos aqui conhecem a história de Jonas? Todos conhecem. Livro de Jonas, que está antes de Miqueias. Jonas, ele prega, ele exorta o povo de Nínive ao arrependimento, região da Síria. O povo se arrepende e o Senhor, então, não pune Nínive. Naum é a continuação. Naum é o capítulo 2. É o segundo filme. Naum, ele vai falar ao povo de Nínive, da Síria, que Deus iria destruí-los, que Deus iria puni-los. Eles não se arrependeram? Se arrependeram, mas passou-se gerações, e então aquele povo começa a ter novamente atitudes de crueldade, atitudes de idolatria, atitudes onde as pessoas não reconhecem ao Senhor, não buscam ao Senhor, e então Deus envia Naum, e Naum vai e fala aquele povo seria destruído. Então Jonas fala do arrependimento, e Naum, escrito por volta do ano 668 a 612 a.C., vai dizer que então que Deus iria puni-los. E como Deus pode ser bom mediante a punição, a vingança, porque aqui seria a vingança do Senhor, como Deus pode ser bom até mesmo com o povo dele, que estava sendo perseguido, estava sendo maltratado pelo povo da Síria. E aqui, o profeta, mediante a anúncio de juízo, ele fala: mas o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da dificuldade, Ele conhece os que confiam nele. Então vivemos aqui uma situação num mundo caótico, de dificuldade, de perseguição ao povo de Deus, e o profeta, anunciando juízo aos ímpios, fala: o Senhor é bom. O Senhor é bom mesmo quando pune o mundo. O Senhor é bom mesmo quando o Senhor envia catástrofes. O Senhor é bom mesmo quando Ele se vinga da maldade humana. O Senhor é bom. E é isso que o profeta anuncia nesse verso 7. Dito isto, nós, mediante o que foi exposto de introdução, devemos ter 3 razões para confiar no Senhor. A primeira, como já foi exposto, o Senhor é bom. A segunda razão para confiarmos no Senhor, o Senhor é uma fortaleza. E a terceira razão para confiarmos no Senhor, o Senhor conhece os que nele confiam. O Senhor conhece o seu povo. Então, a primeira razão, lembremos qual é o contexto aqui. A Síria estava perseguindo, maltratando o povo de Deus. Nínive estava totalmente voltada à idolatria, às imagens, aos ídolos, à injustiça, aquilo tudo que o Senhor odeia. E o profeta fala: o Senhor é bom. Bom em que sentido? O que significa a palavra bom? A gente fala: tal pessoa é boa. Tal pessoa é uma boa pessoa. Todos falam isso. Nós falamos: tal pessoa é uma boa pessoa. Certa feita, uma pessoa chega a Jesus e fala: bom mestre. E Jesus fala: por que me chamas bom? Tu não sabes que somente Deus é bom? O Senhor não está dizendo que ele não era bom, mas que a pessoa que falou isso não entendia o significado da palavra bom.
Bom, no texto hebraico, significa bom, agradável, amável, honrado, correto eticamente, benéfico. Isto é, uma pessoa que tem todas as qualidades morais reunidas em si mesmo. Então, quem somente é bom? Deus. Nós não temos todas as qualidades morais reunidas em nós mesmos. Nós não somos 100% do tempo agradáveis, amáveis, corretos, benéficos, generosos. Somente Deus é. Então, o que o profeta Naum está lembrando aqui? Que o Senhor é bom, Ele é o único que é confiável. Os ídolos não são bons, os ídolos não são confiáveis. A religião da Síria não é confiável, não é uma religião ética. E eu posso dizer, aplicando a nossa realidade, a religião deste mundo, o sistema de coisas deste mundo, os valores deste mundo não são bons. E o Senhor punirá esses valores, e o Senhor continuará sendo bom quando punir esses valores. Por isso nós devemos continuar confiando no Senhor. Às vezes a gente vê, mas será que vale a pena nós confiarmos naquilo que a palavra do Senhor fala? Quando o mundo inteiro diz que ela está errada, aí a grande questão que devemos ter lembrado, o Senhor é o quê? É bom, Ele tem um caráter benéfico, Ele tem um caráter bondoso, o mundo não é bom. Quando você vê alguém que se desvia, alguém que nega a fé, essa pessoa fala que ela é livre, né? Agora eu estou melhor. Aí você vê depois disso, a pessoa tem 512 casamentos, a pessoa entra em vícios, a pessoa entra em promiscuidade, a pessoa começa a pichar o seu corpo de uma maneira que parece um réptil, né? A gente vê que essa pessoa que abandona o Senhor e fala que agora está vivendo algo bom, de fato ela não está vivendo algo bom. Eu nunca vi alguém que melhorou eticamente quando abandona o Senhor. Eu sempre vejo pessoas que pioram eticamente quando abandonam o Senhor. Se tornam pais piores, maridos piores, esposas piores, mães piores, quando abandonam o Senhor. Por isso que o profeta fala, o Senhor é bom. Agora, o Senhor é bom para quem também? Porque aqui é uma questão pactual. O Senhor aqui estava punindo a Síria. Quando ele fala que o Senhor é bom, ele está lembrando a quem que o Senhor é bom? Ao povo do Senhor. O Senhor é bom para o seu povo. O Targum judaico fala, o Senhor é bom para seu povo, bom para Ezequias e o seu povo. Quem lembra aqui a história do rei da Síria vai cercar Jerusalém e começa a zombar de Deus? Ele começa a zombar de Deus, dizer que Deus não iria salvá-lo e fala, quem é o Senhor para livrar Israel? Porque os outros deuses não conseguiram livrar. Aí Deus intervém e fala para o rei, agora é comigo. Agora é comigo. Eu vou colocar um anzol no nariz do rei da Síria, em Senaqueribe, e vou fazer voltar por onde ele veio. Porque aqui o Senhor é bom, mas bom para quem? O Senhor tem um compromisso com quem? O Senhor tem um pacto com quem? Não é com o Senaqueribe e com a Síria. Não é com esse tema de coisas. O Senhor tem um pacto com Israel. E hoje tem um pacto com quem? Com o seu povo. As pessoas falam às vezes, tomara que Jesus volte logo, né? E muitas pessoas que falam isso, são pessoas que não têm o vínculo da aliança com o Senhor. Essa pessoa devia estar em desespero com essa afirmação. Porque quando o Senhor vir, vai ser benéfico, maravilhoso para quem? Para o seu povo. O Senhor é bom para o seu povo. O contexto aqui indica que mesmo diante da opressão assíria, diante do poder assírio, o povo podia confiar na bondade de Deus, porque Deus tinha feitos maravilhosos em relação ao povo. Quem foi que abriu o mar para o povo? Foi bondoso com o povo. Foi o Senhor. Quem fez cair pão do céu? Foi o Senhor. Quem deu tantos e tantos livramentos ao povo dele? O Senhor. E é isso que o profeta está lembrando. E diante da nossa vida, quantas vezes a bondade do Senhor agiu? Cantamos aqui que confiamos na bondade do quê? De Deus. Quantas vezes o Senhor agiu com bondade em nossas vidas? Quando confiamos e muitas vezes quando nem confiamos. O Senhor ainda assim agiu com bondade. Então, neste ano, nesse início de ano, mesmo a gente estando diante da Assíria, diante de Nínive, talvez um dia o Ocidente foi cristão, hoje aparentemente não é mais, assim como a Síria, Nínive um dia se arrependeu e nesse momento não tinha mais se arrependido, estava fora dos caminhos, ainda assim devemos lembrar quantas vezes o Senhor foi benéfico para a gente. No ano passado, em 2023, quantas vezes o Senhor interviu em seu favor? Que você lembra. E eu vou dizer, tem coisas que o Senhor fez e que seus anjos fizeram por ordem de Deus que você não sabe. Tem coisas que o Senhor lhe abençoou que você não tem ideia. Tem coisas que o Senhor agiu em seu favor que não passa na sua cabeça.
Por isso devemos continuar confiando no Senhor. Então qual é o grande propósito para esse ano? O maior propósito para um crente é continuar confiando no Senhor, na bondade do Senhor. Pode ser que haja Nínives em sua vida, Assírias em sua vida, dificuldades em sua vida, e vai haver. Mas ainda assim o Senhor continua bom, o Senhor continua benéfico, o Senhor continua aquele que é por nós. E o texto continua, o texto de Naum: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade ou no dia da angústia. Algumas coisas aqui. Primeiro, haverá dificuldades, haverá angústias. Porque se o Senhor é isso neste dia, é porque haverá momentos que Ele será isso para nós. Jesus te deu uma promessa. Eu quero que você receba essa promessa. Promessa na sua vida. No mundo tereis o quê? É uma promessa, receba. É seu direito, né? É sua herança. No mundo tereis aflições. Você teve aflições em 2023? Você teve dificuldades? Você teve angústias em 2023? Elas não pareciam às vezes intransponíveis? Você está aqui. Quem lhe ajudou? O Senhor. Lembremos, embora tivéssemos dificuldades, aqui é um contexto onde as dificuldades era basicamente alguém pegar você e serrar ao meio. Pegar a sua cidade e pegar tudo que você tem. Estuprar, violentar as esposas, as filhas. E ainda assim o profeta fala: o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da dificuldade. Qual é o significado de fortaleza? Ela significa um lugar de segurança, um refúgio. Vamos abrir no Salmo 108. Salmo de número 108. Versículo 8. A mesma palavra aparece aqui. Gileade é meu, Manassés é meu, Efraim também é a força da minha cabeça. Judá é meu legislador. Aqui o Senhor falando, e ele fala que Judá é a força Efraim é a força da cabeça dele, e a palavra força é a mesma palavra que aparece para fortaleza. Então, quando fala que ele é uma fortaleza, significa que Ele é a sua força. Ele é aquele que te mantém de pé. Ele é aquele que faz com que você prossiga. Ele é aquele que não deixa você prostrado no chão. Quando você pensa na ideia de fortaleza, a gente tem que voltar para o mundo do passado. Você tem um exército inimigo. E você vai tentar se proteger dele. E você às vezes está em menor número, não tem exército. O que vai garantir a sua proteção? Uma fortaleza intransponível. Você já viu aquelas séries medievais que tem soldados, tem batalhas? Geralmente o maior desafio de qualquer exército é transpor uma fortaleza, um castelo que é muito bem guarnido. Por quê? Não tinham mísseis, não tinham nada, então tinha que ser na mão, tinha que ser com a espada. E não tinha como fazer isso. Aqui fala: quem vai lhe proteger da Assíria? Quem vai lhe proteger do dia mau? Quem vai lhe proteger de Satanás? Quem vai lhe proteger das dificuldades deste ano? É Ele que é a sua força, é o Senhor. Sabe o que ocorre? Muitas vezes nós não confiamos no Senhor e vem o exército inimigo e nos derruba. E a gente fica com medo, nós ficamos com pavor, nós ficamos sem confiar em Deus, em desespero, porque achamos que nossa vida está à revelia ou ao acaso. Mas quando lembramos que quem vai nos segurar, quem é a nossa fortaleza, nós sabemos então que estamos seguros. Não significa que você não vai ter danos, mas sim que você vai continuar, porque você vai estar em Cristo. Tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Em Cristo nós ficaremos seguros. E é isso que Naum está dizendo aqui nesse texto. O Senhor é bom, uma fortaleza, mas uma fortaleza quando? No dia da angústia, no dia da dificuldade, quando precisa. Um dos nomes mais comuns do Espírito Santo é Consolador. Uma teologia muito errada diz que o crente, o cristão genuíno, não vai sofrer nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de aflição. Até algumas igrejas colocam na frente delas: pare de sofrer.
Qual é o nome comum do Espírito Santo? É Consolador. Isso denota o quê? Sofrimento. Quando alguém chama, ele é o seu consolador, opa, porque eu vou precisar ser consolado, vai. Se eu vou precisar ser consolado, porque eu vou ter aflição, vou ter sofrimento, vou ter dificuldade. Então, quando nós entendemos que o Senhor é uma fortaleza, quando? No dia da alegria? Não precisa de fortaleza no dia da alegria. Haverá dias alegres, mas no dia da dificuldade, no dia da angústia. A expressão aqui é tsara, é dificuldade, problema, angústia. Lá essa palavra vai aparecer pela primeira vez nas Escrituras, em Gênesis 35:3. Vamos abrir? Gênesis está antes de Êxodo, eu sei que vocês sabem. Gênesis 35:3. Aqui Deus está abençoando Jacó em Betel. E vai dizer o seguinte, Jacó, dizendo: levantemo-nos e vamos a Betel, e lá eu farei um altar para Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, esteve comigo no caminho que eu andei. No dia da minha angústia, nos momentos de dificuldades, quando Jacó, ele foge, ele tem que fugir porque Saul queria matá-lo. Ele para no local chamado Betel, casa de Deus. E ali Deus responde ele, Deus conforta ele. E ele fala, o dia da minha angústia. Como é que Jacó estava angustiado, atribulado, com dificuldade? Saiu sem nada. E ali Deus esteve com ele. A mesma palavra para dificuldade ou angústia em Naum é que aparece aqui. Então, nos momentos em que você mais precisar, o Senhor estará com você. E sabe o que é interessante nesta passagem? Quando Deus fala com Jacó lá em Betel, uma passagem anterior, na verdade, aqui ele relembra, é o que Jacó fez depois? Alguém sabe, depois que Deus falou com ele? Alguém lembra? Ele pegou uma pedra, botou a pedra e fez a pedra de quê? Travesseiro, e dormiu. A pedra não era um bom travesseiro, mas o Senhor estava ali com ele. Era o dia da angústia dele. E ele conseguiu dormir. E ele conseguiu descansar. Ele conseguiu recompor suas forças. Porque quem foi a sua fortaleza, a sua força no pior momento da vida dele? Foi o Senhor. Por isso que nós temos motivos para confiar no Senhor. Quando nós não confiamos no Senhor, cometemos um pecado terrível. Estamos dizendo a Ele que Ele não é poderoso o suficiente para guardar a nossa vida, para guardar a nossa história, para ficar conosco. Por isso que o Senhor é a minha fortaleza no momento que eu mais preciso. E tem algumas promessas aqui em relação a isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E por vezes sofremos porque esquecemos de confiar no Senhor, de colocar nossa confiança, de acreditar no Senhor, de acreditar em sua bondade. Isso é o primeiro. Por que eu posso adorar o meu Deus? Não é só porque Ele é todo poderoso, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele é confiável. Ele é um ótimo Pai. Ele é um maravilhoso Senhor. Nós não somos servos tão bons, mas ainda assim Ele é um ótimo patrão. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. A provação, a tentação, a dificuldade, elas vão aparecer, mas quem vai estar conosco nesse momento? Vai preparar um caminho para que nós não caiamos? É o Senhor. Agora, se nós caímos, de quem é a culpa? Nossa, o caminho estava feito. A graça estava ali disponível, uma graça capacitadora. A fortaleza estava ali. Agora, nós pulamos da fortaleza e vamos enfrentar o inimigo de peito aberto, a burrice é de quem? É nossa. Por isso, Naum está lembrando aqui, olha, Deus vai punir os assírios. Deus vai se vingar. Deus vai destruir o Nínive. Mas lembre-se, o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da dificuldade. Ali é meio que um comentário parentético do texto. O texto está só falando punição, e do nada o Senhor é bom. Porque o profeta tem que lembrar também a si mesmo que o Senhor é bom.
A gente vê catástrofes. Mal nasceu, eu não sei se tem um contrato que tem que virar o ano, tem que ter catástrofe, eu não sei. Né? Porque dá o ano e aí começa terremoto, aí começa maremoto, aí não sei o quê, aí avião bate em aeroporto, é uma coisa incrível, né? Vira o ano, começa, né? Não sei se a gente está anestesiado com as festas de final de ano e não presta nas notícias, ou é assim mesmo. Mas ainda assim, o ano começou com catástrofe, né? Com dificuldade. O que devemos lembrar? O Senhor é bom. E se houver catástrofes na minha vida, quem é a minha força, é a minha fortaleza? É o Senhor. Ali no texto de Filipenses, capítulo 4, texto muito mal lido, muito mal interpretado. 4, 12 em diante, Filipenses 4, 12 em diante, diz o seguinte. Paulo fala o seguinte, Filipenses 4, 12 em diante. Eu sei como estar humilhado, e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Todavia fazeis bem em tomar parte na minha aflição. Aqui umas coisas importantes. O pessoal pega esse texto, eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Aí a pessoa vai achar que pode tudo no sentido que virou um ser onipotente. Eu posso tudo. Eu vou voar, não vou. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu posso estar em uma fase tudo tranquilo na vida, eu sei como me comportar nessa fase, eu vou continuar confiando em Cristo, ser grato a Cristo e louvar a Cristo pelas suas dádivas, bênçãos. Agora, eu também posso passar por uma fase terrível de necessidade, de aflição. E eu também vou continuar confiando em Cristo. Por quê? Porque eu posso fazer isso, eu posso passar todas essas fases aonde? Em Cristo, por meio de Cristo, porque Ele é que me fortalece. Então, neste ano, continue confiando em Deus. Eu vou dizer a você, este ano você vai ter momentos difíceis. Você vai ter momentos que você vai querer jogar a cadeira para cima. Eu não quero mais saber do Senhor ou da igreja. Vai ter momentos que você vai falar, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber do casamento, eu não quero mais saber da vida. Eu não quero mais saber de pagar imposto. Continue pagando. Esse momento de não querer mais, você vai continuar sempre. Eu não quero mais saber. Mas saiba disso. Você pode estar na melhor fase da sua vida em termos econômicos, psicológicos, matrimoniais. Amém. Continue confiando em Cristo. Você pode estar na pior fase da sua vida. Continue confiando em Cristo. Porque Ele é a tua fortaleza no dia da dificuldade. Eu não sou contra. E não entendo, não sou capaz de dizer isso, se é ou não correto, mas eu não sou contra o cristão tomar remédios, o cristão usufruir da medicina na questão de ansiedade. Eu não tenho a capacidade para dizer em relação a essas coisas, eu não me formei nisso. Por isso que eu também não gosto que a pessoa queira dar muito palpite na minha área também. Agora eu posso dizer uma coisa, a sua fortaleza não é nada que se encontra neste mundo. A sua força não é nada que se encontra neste mundo. Nada, a não ser o Senhor. C.S. Lewis diz o seguinte, temos uma sede de algo que não pode ser encontrado no mundo. O que só mostra que não fomos criados para Ele. Porque quando você tem sede, denota que existe o quê? Água. Quando você tem fome, denota que existe o quê? Comida. Quando você quer ter mais recursos, denota que existe uma coisa no mundo chamada dinheiro. Agora, quando você tem sede de algo que não pode ser encontrado aqui, só denota que você não foi feito para cá. Não foi feito para este mundo. E é por isso que devemos confiar no Senhor, a nossa fortaleza, no pior momento, no melhor momento. Saiba de uma coisa, o Senhor será as suas forças, como foi a força de Israel. Voltando para Naum, e é bom a gente entender o contexto de Naum, aqui ele está profetizando que Nínive seria destruída, seria capturada, haveria lamento na cidade. Todo o texto de Naum, um texto pesado, vai falar disso, e vai dizer que a cidade seria destruída. Aí ele lembra o povo do pacto do Senhor, mas o Senhor é uma fortaleza no dia da dificuldade. Quem tem mais de 10 anos de crente sabe a dificuldade que é ser fiel ao Senhor, no sentido que há muitas dificuldades.
há muitas frustrações, há muitas tristezas, há muitos vales da sombra da morte, há muitos vales de ossos seco, ou como diz a teologia medieval, há muita hora escura, muita noite escura da alma, há muitas, mas o Senhor, Ele continuará sendo a nossa fortaleza. E o texto vai continuar, e aqui, entendo eu, um recado direto ao povo de Deus, no versículo 7, que vai dizer: o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da dificuldade. E agora tem algo muito particular aqui. Ele conhece os que confiam nele. Isto é, Ele conhece, e aqui é um recado a nós. O Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza, mas saiba de uma coisa: o Senhor conhece os que confiam nele. Aqui a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, o Senhor conhece o quê? Tudo. O Senhor também conhece os que não confiam nele. Quando fala aqui conhecer, ele não está falando meramente da questão cognitiva, que o Senhor sabe que existe pessoas que confiam nele. Não é isso. É uma questão relacional, é um conhecimento relacional. Tanto que a Septuaginta, que é uma tradução grega, vai trazer aqui os que o temem. Isto é, o Senhor tem conhecimento relacional, ele se relaciona. Ele é íntimo de quem? Daqueles que confiam nele. Ali em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, e é algo maravilhoso para nós. Por que eu devo continuar confiando no Senhor? O Senhor se relaciona, o Senhor é íntimo. De quem? Daqueles que confiam nele. Então logo o oposto é verdadeiro. Aqueles que não confiam no Senhor não têm intimidade com Deus, não tem Deus nas suas vidas e em seus corações, porque não confiam no Senhor. Aqui 1 Coríntios 8, 3 diz o seguinte: mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Se você ama ao Senhor, o Senhor se relaciona com você. Eu amo o Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O Senhor se relaciona com quem o ama. Achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. O texto vai dizer: o Senhor conhece, o Senhor se relaciona. E a palavra conhecer aqui no hebraico é a mesma palavra para marido e mulher. E Jacó conheceu sua esposa, e Caim conheceu sua esposa. É a mesma, não é que, oi, tudo bem, como vai? Não, não é isso. Prazer, mas não é isso que está dizendo. É algo muito profundo. O Senhor tem uma relação profunda de amor, relacional, com as pessoas que o temem, com as pessoas que confiam nele. A questão é: você teve uma profunda relação íntima com o Senhor neste ano que passou? Você foi íntimo do Senhor? Você escutou a voz do Senhor? O Senhor te orientou em suas decisões? Porque senão indica uma coisa: você não teve um ano que você confiou muito no Senhor. E que assim, então você possa confiar mais no Senhor. Agora, é um conhecimento de posse também. Voltando para o texto de Naum, diz o seguinte: o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da dificuldade, Ele conhece os que confiam nele. Paulo vai citar esse texto e vai trazer uma leve modificação. Alguns vão dizer: Paulo pegou de uma variante que nós não sabemos. É indiferente isso. O fato é que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo e ele fez uma pequena variação desse texto, lá em 2 Timóteo 2,19. E se Paulo variou a Bíblia, eu também posso variar. Não, você não pode, você não é Paulo. Né? Você não pode modificar o texto. Paulo pode? Pode, por quê? Porque ele é apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, então ele varia o texto que quiser. Alguns falam: Jesus, quando citou tal passagem, ele não foi exato. Claro que ele foi exato, é ele que criou o negócio. Então, quando os apóstolos citam o texto do Antigo Testamento e não citam exatamente igual, eles podem, porque o Espírito Santo está trabalhando neles e aplicando a passagem para uma ocasião diferente, da maneira que ele quis. Né? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Diz o seguinte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Notaram a pequena diferença? O Senhor conhece os que nele confiam. Paulo cita, mas ele coloca: o Senhor conhece os que são seus. Como é que eu sei que eu sou do Senhor? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isso é importante. Confiar no Senhor indica que você é dele.
Por isso que Paulo fez essa aplicação. Porque muitas pessoas falam, eu confio no Senhor. Mas você é dele, ele é o seu Senhor. A Bíblia exorta que confiemos em Jesus como o quê? Como? Podem falar alto. E essa é a questão, a gente fala Senhor Salvador, porque é verdade. Só que se confessares com tua boca que Jesus Cristo é o... Confiamos como Senhor, Ele nos salva. Algumas pessoas querem confiar em Jesus somente como Salvador. Eu quero que Jesus me cure, não quero me submeter a Ele. Eu quero que o Senhor me prospere, não quero me submeter a Ele. Eu quero que o Senhor me leve para o céu, não quero me submeter a Ele. Eles querem um Salvador, só que a ordem é confessarmos Jesus como Senhor. Como Senhor. Claro, o Senhor ali, Quírios, é como Deus, mas se Ele é Deus, logo Ele manda e a gente obedece. Por isso Paulo fala aqui, o Senhor conhece os que são seus. O conhecimento aqui de Naum é um conhecimento de posse. O Senhor conhecia Israel porque Israel pertencia ao Senhor. O Senhor conhece a igreja porque a igreja pertence ao Senhor. O Senhor lhe conhece, me conhece, fomos cristãos, verdadeiramente cristãos, porque nós pertencemos a Ele. Tem um texto nos evangelhos, lá em Mateus, que alguns falam, Senhor, Senhor, em teu nome, fizemos isso, aquilo outro, e o Senhor fala, apartai-vos de mim, eu nunca vos... Vocês nunca foram meus, vocês nunca me pertenceram. Então, neste ano que nasceu, que você possa confiar no Senhor, sabendo que o Senhor quer ter uma relação com você, mas também o Senhor quer que você seja dele, que Ele lhe governe. A melhor maneira de confiar no Senhor é ser governado por Ele. Eu vou por esse caminho, por quê? Porque assim diz a palavra de Deus. Mas se nesse caminho você se trepar, não é o que dá certo, é o que é certo. É o que é correto. Mas a Síria está em volta. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da dificuldade. É isso que devemos entender. Dito isso, recapitulando, voltando para o texto de Naum, quando fala que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade, Ele conhece os que confiam nele, ou como diria Paulo, conhece os que são seus. A pergunta é, você tem confiado no Senhor? Eu desafio você neste ano. Propósito, o pessoal fala propósito de vida. Agora inventaram o janeiro profético. Né? Inventaram agora nas igrejas. Janeiro profético. E se Deus só quiser falar em fevereiro, não sei o que eles fazem. Né? Deus fala, não vou falar em janeiro, não quero falar em janeiro. Não me interessa falar em janeiro. Mas neste ano tem um propósito, um desafio a você. Um propósito de vida. Confie no Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Independente do que ocorra. Na sua vida, na sua igreja. Independente do que ocorra no seu casamento, confie no Senhor. O Senhor tem a melhor orientação. O Senhor tem o melhor caminho. O Senhor é sábio. O Senhor é bom. Você confia em alguém que não é bom? Alguém que é mau? Então, alguém que é bom deve ser alguém que digno de confiança. Nosso coração é bom ou é mau? Então, o que eu não devo confiar? Nosso coração. Então, confie no Senhor. E verifique se você confiou no Senhor nesse ano que passou. E se não, Senhor, houve momentos que eu não confiei em Ti, que eu não depositei minha confiança no Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu sou ruim, o Senhor que é bom. Senhor, seja minha fortaleza, seja minha força para aquilo que vier. Eu não sei o que vai vir. Eu peço que o Senhor não me conduza à tentação, que o Senhor me livre das provações. Mas se elas vierem, que o Senhor seja minha força, porque o Senhor é bom. O Senhor é ético, o Senhor é correto. E o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha estrutura. E conhecendo a minha estrutura, o que o Senhor sabe dela? Que eu sou o quê? Pó. Pó. Então, que nós venhamos a confiar no Senhor. Mas não dá para confiar porque Nínive tem prosperado, eles têm feito tudo errado, parece que Deus não faz nada. O profeta aqui fala, Deus vai fazer. Só confie no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino.